Quer saber o que te espera em informática na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte? Meu nome é Ricardo Beck, sou orientador de estudos, também sou professor de informática e venho nesse vídeo trazer para você alguns exemplos de questões do estilo da banca, que é FGV, para você ver o que te espera lá no dia da prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A gente sabe que informática é matéria diferencial e a gente precisa estudar. Vou trazer algumas dicas aqui para você. Bora trabalhar? Primeira coisa, conhecer a banca. Claro, a FGV. Ricardo, então o que você me diz? Eu digo óbvio. Tem que fazer o máximo de questões. Eu devo assistir o máximo de aulas? Acho que fazer o máximo de questões. Tem que fazer. Para te auxiliar nesse processo, tem sites que são especializados. Claro, você já deve saber disso. Se você não sabe, comece a saber que existem sites especializados em reunir questões de concursos, como o Q-concursos, Tec-concursos, entre outros, tá? Eu quero que você conheça a possibilidade de fazer filtros pela banca. E aí você filtra apenas questões da FGV de determinado nicho. Eu vou falar do edital contigo, vou dividir os grupos, os nichos, para que você possa se encontrar e estudar. Mas vem aquela pergunta assim, Beck, eu fiz todas as questões da FGV. Qual outra banca eu posso fazer para me ajudar? VUNESP, mas atenção, a VUNESP, ela traz questões mais fáceis que a FGV. A VUNESP traz questões mais fáceis. Eu adoro a VUNESP, sou suspeito a falar, uma banca super limpa, assim, bom de trabalhar com ela. E o que eu estou falando para você agora, não me irrita, é para a matéria de informática. Porque o professor falou que a VUNESP, falando de informática, tá? Então a VUNESP vai trazer questões para você, mais básicas, mas são fundamentais para você treinar conteúdo. Mas claro, dá prioridade para aquelas da FGV. Fechou? O teu edital ele traz lá, ó, de todos os elementos de agente e escrivão, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, e traz ali, ó, noções de informática, e ele diz lá para você, ó, são 10 questões com 10 pontos, com peso 1 então, tá? Então a gente vai ter 10 questões para detonar dentro desse edital. Cruz credo, Ricardo. Pois é bem o padrãozinho de edital da FGV. Vem bomba por aí? Vem. A prova é difícil? Dá pra gabaritar? Dá. É só querer que dá, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar trechos do edital agora, vou trazer o trecho do edital e vou mostrar um exemplo de questão para você entender o que te espera. Então bora trabalhar. Primeiro trecho. Componentes de um computador, processadores, memória e periféricos mais comuns. Dispositivos de armazenamento de dados, propriedades e características. Esse é o famoso hardware. A maioria das bancas grandes, elas acabam não cobrando hardware. Então eu vou dizer assim para você, não adianta fazer questões da VUNESP, porque a VUNESP, ela tem até algumas questõezinhas de hardware. Até pode fazer, pode fazer. Mas são poucas as questões de hardware da VUNESP. Então você poderia dar uma inclinada para a FCC. Eu estou aqui falando com quem está estudando de ponta, que já matou as questões da FGV e está aí, ó, arrebentando. A gente não pode dar chance pro azar, tem que estudar para valer, tem que ganhar as 10 questões. Depois vem aquele papinho mole. Eu fiquei por uma questão. Eu tenho orientação de estudos e eu faço de todas as matérias e eu passo sempre para todo mundo. Falei, olha gente, tem que fazer questões. Precisa fazer questões, o máximo que a gente conseguir. É que nem aqui, hardware é um conteúdo que vai aparecer. E como que aparece? Aparece assim. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento, ou CPU. Unidade central de processamento, ou CPU, é o processador. É o processador do computador. Eu vou pegar aqui um para você ver. Vai, o quê? Vou pegar aqui para você ver. Então, vou pegar minha caixinha. Essa é uma placa-mãe. A gente tem aqui um HD, o disco rígido. A gente tem aqui o módulo de memória RAM. Ó, módulo de memória RAM. Parece que eu estou dando aula, né? No curso normal. Ricardo, você tem curso para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte? Tenho. Vou deixar ali embaixo nos comentários desse vídeo. Tá aqui, ó, processador, ou cérebro do computador. Este é o processador. O que ele quer saber, ó? Componentes, quem está aqui dentro. Isso aqui, ó, fala com o HD. Isso aqui fala com a memória RAM. E isso aqui tá ligado aqui, ó, na placa-mãe. Na placa-mãe. Tá? Agora, o que tem aqui dentro que ele está perguntando? E aí, a gente vai lá para a questão. Vamos lá? Ele diz assim, ó. Unidade lógico-aritmética. Unidade lógico-aritmética ou unidade aritmético-lógica.
Unidade de controle e registradores. Na mosca é a letra A. Ah, tem memória cache aqui dentro também? Tem memória cache aqui dentro também. Então, esses caras, esses componentes do processador, tem que saber? Tem que saber. É importante. Ricardo, mas isso é uma questão fácil? Para quem estudou hardware é. Ah, Ricardo, eu tive dificuldade. Então, saiba, era mais fácil. Só que quando você faz uma questão como essa, você tem que olhar as alternativas erradas. Tem gente que diz assim, ah, esse eu já sabia, já cheguei na minha resposta, então beleza, bora para a próxima. Não é assim. Quando a banca... Eu já fui elaborador de banca de questão de concurso público durante 3 anos. E quando nós colocamos elementos nas alternativas erradas, são elementos que permeiam, que passam na nossa cabeça. Então, quando você pega uma questão, já cheguei na letra A é a resposta certa, então eu estou super feliz, eu vou para frente. Não, não é assim que você vai fazer. Você vai pegar a letra B, entender o que eles estão falando, vai pegar a letra C, vai entender cada alternativa. Vai chegar e dizer assim, ó, discos óticos, disco rígido, tá? Drive do quê? Pode ser um drive de CD, pode ser um drive de disquete, um drive de DVD. É diferente de driver. Driver com R é uma espécie de software que faz, por exemplo, uma impressora conversar direito com Windows, por exemplo, tá? Então aqui você tem, errada essa, scanner. Como é que o scanner vai estar aqui dentro? Ah, Ricardo, mas eu pensei que a CPU fosse o gabinete. Não, o gabinete é o gabinete, tá? Plotter, que é um tipo de impressora que usa uma bobina de papel, e dispositivos de entrada. Olha só, scanner é um dispositivo de entrada, plotter é um dispositivo de saída. Cara, vai cair, mas que saco, o cara tá dizendo para você na questão, ele tá te dando a questão. Indique a alternativa que contempla periféricos de entrada de dados. Scanner, microfone, teclado, mouse, entrada de dados, de saída. Plotter, plotter é uma impressora, eu quero fazer uma planta de uma casa. Então eu vou imprimir tudo em A4, depois eu colo com cola bastão. Não! Ele tem uma bobina no plotter e você manda plotar. Então é um tipo de saída. Tem que saber dos periféricos de E/S, os periféricos de entrada e de saída, tá? Depois memória ROM, de memória de somente leitura, nada a ver. Memória RAM, que é a memória principal, ou faz parte da memória principal do computador, e ela é volátil, perde os dados quando desligada. E tem a memória cache, que é uma memória, digamos assim, de troca, vou usar assim, é uma memória para aumentar a velocidade de processamento. Aumenta a velocidade de processamento. Por quê? A primeira vez o processador vem aqui na memória RAM e busca o que ele quer. Se ele precisar de novo, ao invés de voltar aqui para buscar, ele usa a cache que está aqui dentro, muito mais rápida. Menor, mais cara, mas super rápida. É uma memória estática. Essa é uma memória dinâmica. Chegar nesse ponto de memória estática e dinâmica, eu acho demais para FGV. Que essa aqui é uma Synchronous Dynamic Random Access Memory. Eu acho que é demais para FGV. Mas saber dos periféricos de entrada e saída, dos componentes do processador, pô, isso tem que saber. Ele, ó, mouse, entrada, teclado, entrada, impressora, saída. Então vai cair alguma coisa de periférico de entrada e saída, com certeza, para você. Então essa questão, letra A, para você ter uma noção, tá? Depois, arquivos digitais. Documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos, principais padrões e características. Ele quer saber sobre as extensões. O que acontece? Um arquivo, ele tem o seu tipo. Quem denota o tipo do arquivo é a extensão. MP3 é um som, WAV é um som, DocX é um documento de texto, XLSX é um documento de planilha, é um arquivo de planilha eletrônica e assim por diante. Tem que estudar as extensões. Por quê? A FGV curte? A FGV curte extensões, tem que estudar. Arquivos PDF, outra extensão, né? E ele diz assim, ó, conhecimento sobre o sistema operacional Windows 10, traz a versão, conceitos gerais, principais utilitários e configurações. Ele quer dizer tudo. E como é que pode aparecer isso? Pode aparecer assim, ó. Olha novamente o que ele traz. Ele vai trazer as extensões. Aqui não é de extensão, apesar de TXT ser uma extensão de texto puro, né? Mas o que ele pergunta? No Windows 10 é vedado, é proibido o uso de certos caracteres no nome de um arquivo ou de uma pasta de arquivos.
Sabendo-se disso, o nome de um arquivo que não seria aceito. Então, quais são os símbolos que eu não posso usar? Todas as barras. A minha avó dizia asterístico, olha a bengala dela. Eu não posso usar 2 pontos e aspas, era minha cara de pânico, e eu queria me jogar para os jacarés. São esses caras. Tem um monte de macetes e de dicas para você decorar esses 9 símbolos. Mas são 9 símbolos que indicam quem você não pode usar. Você já achou a alternativa? @pode, ponto pode, txt pode, underline pode. O que não pode é o asterisco. Asterisco e interrogação são coringas. Então aqui você vê que a resposta certa é a letra E. Eles vão cobrar extensões. Qual extensão? Por exemplo, .x com T. Arquivo de modelo. Tem que saber, tem que fazer uma relação das extensões, guardá-las porque vai cair. Isso a gente tem que saber, tá bom? Então vamos para a próxima. Produção e edição de documentos. Funções para edição, buscas, formatação, impressão, manipulação de arquivos, controle de alterações. Controlar alterações, Ctrl mais Shift mais E. Uso de senhas para proteção, formatos para gravação, integração com outros aplicativos no ambiente Windows. Referência: Microsoft Office 2010 ou posterior e o LibreOffice 4 ou posterior. Então ele vai cobrar o Word e ele vai cobrar o Writer. Pô, Ricardo, aí judia. Pois é. Aí você tem 2 programas a estudar. A chance de cair o Word é maior? Eles podem cobrar o Writer? Mas a chance de cair o Word é maior, então a gente tem que estar atento. Se cair o Writer, vai ser super difícil. Vou dizer assim para você. E eu vejo isso muito agora na turma da Polícia Federal. Eu estou com um curso completaço aí, com mais de 350 questões vídeo comentadas. E no meio do curso, as pessoas dizem assim, Ricardo, mas a chance de cair o Word, eu não vou estudar Word. Cara, não tem um caminhão de gente que diz para mim assim, Ricardo, eu não vou estudar essas matérias, vou estudar redes, vou estudar banco de dados, vou estudar Python, vou estudar R, que são elementos aí da Polícia Federal. Só que entenda, uma das questões mais difíceis que vão aparecer para você será de Word ou de Writer. As de editor de textos são questões difíceis. Dá uma olhada nessa. Na guia página inicial do Microsoft Word 2010, o ícone para o recurso que determina a exibição ou não das marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação é a letra B, a gente já sabe, o meu objetivo aqui é só ir direto à resposta. E a tecla de atalho é Ctrl mais asterisco, que é o mostrar tudo. É o mostrar tudo. Mostrar tudo. Aí eu te pergunto, tudo bem, e dentro do nosso querido Writer? Então, pô, fez uma questão de Word, vai no Writer. Lá é Ctrl mais F10, é diferente. Então, poxa, faz o paralelo com os 2 softwares. Aí você tem a ferramenta pincel de formatação que pega formatos e leva para lá. A gente tem o limpar formatos, ou Ctrl espaço. Tem o centralizar e tem o recuo esquerdo, para mexer com o recuo esquerdo. Então, o que eu tiro daqui? É uma banca que usa imagens. Há bancas como a Fundação Carlos Chagas que usa muito pouco imagem. VUNESP usa muita imagem, FGV usa muito imagem. Então, quando eu estiver estudando, atentos às imagens. Essa questão aqui, letra B de bola, a correta. Fechou? Bora para a próxima? Olha a próxima. Ih, Ricardo, essa aqui é o Writer. O texto a seguir foi utilizado no Writer para gerar uma tabela por meio do converter texto para tabela. Tem a opção de converter tabela para texto e texto para tabela, mas aqui foi converter de texto, que era assim. Dá para ver que tem aqui o ponto e vírgula que separa esses caras, ponto e vírgula, e a tabela resultante foi essa aqui, ó. E aí ele pergunta, a opção da caixa de diálogo, converter texto em tabela, foi utilizada o quê? Nossa, é impossível, é o que eu estou tentando te dizer. As questões, elas são difíceis mesmo. Mas o que leva em consideração aqui a mudança? Deixa eu pegar aqui minha lupa. Cadê? Ó. Você pode perceber que é um ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Então, o que acaba separando isso é um ponto e vírgula. Então, é tabulação? Não. É ponto e vírgula? Sim. É ponto e vírgula que faz a referência. É parágrafo que é o Enter? Não.
O espaço em branco? Não. É separar automaticamente? Não. Então a gente vê ali que é a letra B que traz o ponto e vírgula. Então eu posso converter tanto uma tabela em texto, isso seja no Word ou no Writer, ou eu posso converter um texto em uma tabela, como foi o exemplo da questão. E o separador ali de linhas é o Enter. Quem separa as linhas é o Enter. Mas quem separa ali as colunas é o ponto e vírgula nesse nosso exemplo, tá? Bora para produção e edição de planilhas. Funções para edição, buscas, formatação, impressão e manipulação de arquivos. Manipulação de fórmulas, funções e gráficos. Importação e exportação de dados. Uso de senhas para proteção, formatos para gravação e integração com outros aplicativos no Windows. É o Microsoft Office e o LibreOffice. Então ele quer saber do Excel e ele quer saber do Calc. Aqui que eu acho que ele não vai fazer muita diferença. Ele vai colocar uma função e vai perguntar para você qual é a resposta. Ou um cálculo, vai perguntar qual é a resposta. E aí ele não, eu acho que ele não vai chegar ao ponto de pegar as diferenças, que nem referência 3D ou tridimensional, que dá uma diferença entre o Excel e o Calc. Eu acho que ele não vai chegar nesse ponto, que um é um ponto de exclamação e no outro é um ponto, para fazer referência a uma planilha diferente. Eu acho que ele vai chegar no feijão com arroz mesmo. Dá uma olhada ali, ó. No Microsoft Excel, poderia ser Calc, tá? Quando a fórmula igual absoluto B2 vezes B3 é copiada com Ctrl C da sua célula original com Ctrl V em uma célula localizada 2 colunas à direita e 4 linhas abaixo. São pouquíssimas as bancas que fazem esse tipo de coisa. Então é difícil. É uma questão que vale a pena, às vezes, até dar uma pulada, né? Olha ali, ó. Então você está aqui, ó. Está aqui a célula. E ele diz 2 colunas. Então aqui tem uma coluna, outra coluna. Ó, 2 colunas. 1, 2. E 4 linhas abaixo. 4 linhas abaixo. 1, 2, 3, 4. 4 linhas abaixo. 1, 2, 4 linhas abaixo. Não é essa região aqui, ó? Não é essa região? Ó, 2 colunas à direita e 1, 2, 3, 4 linhas abaixo. Como é que você vai variar isso? Você não precisava nem desenhar. Porque como é para a direita, então ele tem que aumentar mais 2 colunas. Como é para baixo, mais 4 linhas. É isso que ele tem que fazer. B não muda. B continua sendo B. Porque esse cara é referência absoluta, ele travou o B. Então, quando ele diz assim, travou o B, você já sabe que o B está imóvel. Então aqui, cadê o B? Não mexeu. Aqui esse aqui poderia ser essa, poderia ser essa, poderia ser essa, que não muda para D. Então não pode ser essa, nem essa. Legal. 2 vira o quê? 2 vira o quê? 2 é linha. Aumentaram 4 linhas. B2 vira B6, já cheguei na resposta certa. Vezes B mais 2 colunas, C e D. D. 3 mais 4 linhas, 3 mais 4, 7. Resposta certa, letra D, B6, D7. Claro, isso aqui precisa de uma explicação gigante para você pegar a diferença entre referência relativa e referência absoluta. Qual o objetivo desse meu vídeo? Resolução de questões da FGV? Não. O objetivo aqui é mostrar para você o que pode te esperar na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte em informática, tá? E aí, claro que eu trouxe uma de Calc para você sentir o drama, né? Ricardo, isso é grego, não me irrita. Olha ali, ó. Observe o trecho de uma planilha do Calc exibido a seguir. Sabendo-se que as setas foram produzidas pelo acionamento dos comandos de rastreamento da opção detetive. Tem o detetive, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Deixa eu abrir o Calc para você dar uma olhada. Se você for observar nas aulas, eu uso muitos softwares, eu acabo mostrando. Aqui o meu objetivo é mais que você entenda qual o nível das questões. Então, quando você vai lá em ferramentas, tem detetive, ó, que rastreia quem precede e quem depende. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, valor. Vai, vamos lá. Deixa eu só tirar a parte. Isso. Aí aqui eu ponho igual soma desses valores. E aqui eu ponho outro valor, e aqui eu faço igual a esse, mais esse. Pronto, tá? Se eu pegar esse cara e fizer assim, ó, detetive e rastrear quem precede, ele traz uma seta. Se eu pegar esse cara
e fizer ferramentas, detetive, rastrear quem precede, ó, quem precede. Ah, entendi, ele vai traçando setas. E aí, com base nisso, ele quer dizer o quê? Eu domino ferramentas, que a opção para exibir valores 0 foi desmarcada. É correto afirmar que, de acordo com a imagem, a fórmula que poderia estar contida em B2 é... Puxa, aí é análise de teste e de erro, né? Aí análise de teste e de erro. Vamos dar uma olhada nisso? Deixa eu arrumar aqui para você. Tá, cadê eu? Tô aqui, pronto. Vamos lá. Cadê minha caneta aqui que eu já sumi com ela? Olha ali, ó. Essa B, ó, B2. B2 tá no cálculo? Ó, ele puxa do B2, mas ele quer saber o seguinte, ó, B2 é a célula. Que fórmula tem aqui, ó, em B2? Tá, quem ele puxa? Ele puxa, ó, de quem ele puxa? Ele puxa C4, ele puxa A1 e ele puxa A3. Então tem que ter A1, tem que ter A3, tem que ter C4. A1, A3, C4. C4 não, 4 células não, uma célula não, um monte de células não. É que ele puxa 3 células aqui, ó. Ó, tem 2 setas aqui e uma seta aqui. Então, nesse caso, você vê uma questão dificílima, letra certa, letra A. Se cair o writer, se cair calc, o bicho vai pegar. Dá para estudar isso e passar? Dá mesmo, tá? Continuando. Internet, ó, mas o que eu poderia tirar daqui, ó? Que é a opção detetive fica no menu ferramentas. A tua questão da prova pode perguntar se a ferramenta, se a opção detetive está no menu ferramentas, então tem que saber. O edital continua. Internet. Conceitos gerais e funcionamento, endereçamento de recursos, aí eu segmentei aqui, navegadores, browsers e suas principais funções. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, não trouxe o Microsoft Edge, que é o novo, busca, salva de páginas, cache e configurações, e-mail, utilização e configurações usuais, transferência de arquivos, lembra do FTP, para transferência de arquivos, FTP, e dados. Upload, download, banda, velocidades de transmissão. É a parte de internet, é a parte de e-mail. E ele traz como? Olha ali, ó. O navegador Google Chrome é amplamente utilizado e, como seus similares, oferece a possibilidade de limpar dados de navegação, que são acumulados ao longo do uso. Considere isso a seguir. Olha, Ctrl mais Shift mais Del. Limpar dados de navegação. Ctrl Shift Del, limpar dados de navegação. Tem que saber, tá? Tem que saber. Aí vai dizer assim, ó. O que ele apaga? Arquivos downloaded pelo navegador. Cookies. Histórico de navegação. Eu sei que cookies, sim. Os arquivos que foram feitos download, não. O arquivo foi feito download, não. Os cookies, sim. O histórico de navegação, sim. Imagens e arquivos armazenados no cache do navegador, sim. Páginas gravadas pelo comando salvar como, não. Então você tem ali A2, A3 e A4. A2, A3 e A4, que são opções que você acaba tendo ali que ele vai apagar. O que você gravou no teu computador ficou, o que fez download no teu computador fez. Então mais uma questãozinha sinistra aí para você de navegadores. Ctrl Shift Del é para limpar dados de navegação. E ele diz, até eu fiz o segmento ali para você poder observar, navegação segura. Cuidados, ameaças, uso de senhas e criptografia, tokens, que é permissão, e outros dispositivos de segurança. Toda a parte de segurança fica em uma cartilha de segurança lá no site cert.br. Lá você encontra uma série de dicas legais e pode ser usada também como material de referência aí para você, tá? Dá uma olhada no que pode aparecer. O tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, usando geralmente criptografia, e que exige pagamento de resgate para estabelecer acesso ao usuário é o ransomware. Falou em resgate, falou em ransomware. Letra C. Não é o backdoor, que explora vulnerabilidades de portas de comunicação. Não é o cavalo de Troia ou Trojan Horse, que transporta outros programas maliciosos. Não é o spyware, que é o software espião, que pode ser keylogger.
pode ser screen logger e pode ser adware. Adware sempre relacionado com propaganda. Tá? E o keylogger é um tipo de spyware. Então a gente tem que a letra C correta. Fazer uma espécie de glossário, guardar esses nomes porque vai aparecer. E aí eu volto a dizer, se o cara falou de backdoor, de cavalo de Troia, de spyware, de keylogger, pode aparecer na tua prova. Saiba das alternativas erradas porque elas podem figurar como certas na tua prova, tá bom? Se você quiser mais dicas, eu tenho um canal que é o IPL, o Informática na Ponta da Língua, que é o 41991664433, que é um projeto onde você manda um oi lá e você recebe dicas em áudio semanalmente. Não é grupo, não faço isso, não gosto. Você recebe direto no teu WhatsApp lá uma dica para você de informática, tá bom? Às vezes de orientação de estudos também. Você pode também conhecer a gente no nosso canal do YouTube. Pode, o Face eu uso menos, estou sendo sincero contigo, mas no Insta bastante movimento. Então se tiver algum tipo de dúvida, alguma situação, pode entrar em contato lá pelo Insta, mandar um direct, eu converso contigo, a gente troca uma ideia, tá bom? Qual é o grande objetivo? O grande objetivo é você estar preparado, preparada para a prova na Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Sim, eu tenho curso para isso. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo para você, com todos os capítulos aqui para você detonar nessa prova da FGV. Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Lembre-se, a gente está sempre aqui à tua disposição. Um grande abraço para você e até mais.